Olá a todos, boa tarde, bem-vindos a mais um meetup da comunidade Power BI Portugal. O meu nome é Pedro Reis, serei o vosso host e temos connosco o Denis, que já volta para uma segunda vez, para um segundo meetup. Denis, bem-vindo de volta, tudo bem? Tudo certo, um prazer estar de volta. Denis, sabes que esta tua sessão, portanto, foi escolhida com o feedback da comunidade. Nós lançamos um Call for Speakers, que tu participaste. Depois nós colocamos a votos na comunidade quais eram os temas que tinham mais interesse e tu tiveste, inclusivamente, vários temas que colocaste que tiveram interesse, mas tivemos que escolher um. E então, um dos tópicos que tu colocaste e que teve interesse da comunidade foi exatamente os data marts. E então, bem-vindo, será um prazer ter-te aqui connosco como falante de português, como falante de inglês também. É um prazer ter-te aqui e a falar também em português, que a gente gosta de ter uma parte dos eventos na língua portuguesa, uma parte também com oradores internacionais, mas tu consegues, portanto, ser um orador internacional a falar em português aqui na nossa comunidade, não é? Muito obrigado. Sim, com certeza. Certo. Se alguém precisar que seja falado em inglês, pode ser feito em inglês ou em português. Muito bem. Pronto, anyone here attending the meetup does not speak Portuguese and would prefer the meetup to be in English, please raise the hand and we check with the others if they mind. Xavier, ok? On the other side, para os outros, alguém tem preferência que o meetup seja em português? Levanta a mão. Caso contrário, podemos fazer também em inglês. Portanto, preferência em português, levantar a mão. Ok, muito bem. Javier, we will do the meetup in English, but we can activate the transcript for you, ok? Em Denis, inglês ou em português? em português. Vamos seguir em português, conforme a preferência. Podemos ativar a transcrição para ser mais fácil também, para poderem todos seguir, ok? And Javier, if you need, make contact with me later. I can send you some videos about similar content and solve you some questions if you miss some pieces in Portuguese. Ok. Eu vou ligar também as live captions também em inglês. Denis, então a palavra é tua. Bem-vindo mais uma vez à nossa comunidade e, portanto, queremos saber mais sobre os data marts. Já tens experimentado bastante, não é? E então, o que é que nos podes contar sobre os data marts? Vou parar aqui a partida e passar para ti. Então vamos lá. Deixa eu começar aqui a apresentação. Então já tá vendo minha janela, certo? Sim. Então, Power BI Data Marts. Vamos lá. Como utilizar os Power BI Data Marts? Esse sou eu. Vocês podem ver meus contatos no lado direito. Fiquem à vontade para se conectarem nas redes sociais, LinkedIn, YouTube, Twitter. Vai ser um prazer nos mantermos conectados. Eu sou um Data Platform MVP, trainer com algumas certificações e eu vivo em Malta. Aqui em Malta eu sou o líder do grupo de usuários de Malta. Então, a agenda de hoje. Mas antes da gente falar da agenda de hoje, eu quero destacar uma coisa muito importante. Semana que vem está acontecendo o Microsoft Build, que é um evento online gratuito oferecido pela Microsoft. E neste evento vão ser feitos grandes anúncios para quem lida com plataforma de dados. Então vocês não devem perder o Microsoft Build semana que vem. Então fiquem atentos ao Microsoft Build, que os anúncios estão sensacionais. Denis, se me permites também acrescentar, os anúncios vão ser tão bombásticos que vocês podem contar, ainda não anunciamos, mas depois do Microsoft Build, na semana seguinte, vamos lançar outro meetup da comunidade Power BI Portugal para comentar esses anúncios. Portanto, podem vir e vamos ter várias pessoas que já participaram de várias das coisas que vão ser anunciadas e que poderão comentar e partilhar algumas das novidades, ok? E vocês podem trazer questões também sobre isso. Força, Denis. Isso aí. Então vamos lá. A agenda de hoje eu vou falar sobre o que é uma Single Source of Truth, a arquitetura de um Data Warehouse tradicional, o que é um Data Mart,
análise exploratória versus análise explanatória. E vou explicar, claro, por que eu estou colocando esse assunto aqui. E os Power BI Data Marts. Então, o que é uma Single Source of Truth? Para a gente entender os Data Marts, primeiro a gente tem que entender o conceito de uma Single Source of Truth que todas as empresas precisam ter. Porque se uma empresa não tiver uma Single Source of Truth, se todos os dados da empresa estiverem espalhados, como nesse desenho aqui, com tudo espalhado para tudo quanto é canto, o que vai acontecer é que num determinado ponto da empresa, um relatório vai estar dizendo que a empresa está tendo lucro, num outro canto da empresa, do outro lado da empresa, o relatório vai estar dizendo que a empresa está tendo prejuízo. Isso não é bom. Isso é terrível. Então a empresa precisa ter uma Single Source of Truth para garantir que os dados sejam confiáveis. Para garantir que os dados que são usados para análise, para BI, sejam confiáveis. Daí o Power BI deve consumir os dados dessa Single Source of Truth. Só um pequeno à parte, caso vocês fiquem com uma pulga atrás da orelha, porque alguém pode ter ouvido falar de Data Mesh, que o Data Mesh não usa Single Source of Truth. Bem, se alguém ouviu que o Data Mesh não usa Single Source of Truth, não é verdade. O Data Mesh usa Single Source of Truth. Só que ao invés de usar uma única para a empresa toda, ele usa várias. Só que não é nosso assunto aqui hoje. Não é nosso assunto falar de Data Mesh hoje. Mas a Single Source of Truth continua existindo mesmo dentro do Data Mesh, só que deixa de ser uma, passa a ser várias separadas por domínio. Mas vamos lá, vamos focar no mais simples, que seria uma Single Source of Truth dentro da empresa. Ela centraliza os dados, a gente fica com os dados centralizados dentro da empresa. Então a gente coleta os dados de diferentes aplicações, a gente normaliza esses dados. Quando eu falo normalizar, não estou falando da modelagem de dados normalizada. Eu estou falando de organizar os dados de forma que não haja conflito, de forma que a gente não pegue dados de duas aplicações e eles estejam dizendo o inverso um do outro. A gente tem que organizar os dados de forma que os dados reflitam a realidade do negócio. Então, múltiplas aplicações precisam ser integradas para essa Single Source of Truth. Múltiplos modelos de dados precisam ser integrados. E, a partir daí, a partir da construção da Single Source of Truth, as informações precisam ter uma única fonte. Se eu quero buscar a informação X, eu tenho um único lugar para buscar a informação X. E é interessante que isso que eu acabei de falar, um único lugar para buscar a informação X, isso não muda em conceitos mais modernos como Data Mesh. Também está lá. É um único lugar para buscar a informação X. Então, a Single Source of Truth frequentemente pode ser um Data Warehouse. Alguns podem dizer, mas Data Warehouse é coisa tão século passado. Por que você está falando de Data Warehouse? Ora, bolas. Data Lake, em relação a Data Warehouse, tem um conceito praticamente semelhante, especialmente na parte de análise de dados. O que muda é a tecnologia. O Data Lake economiza muito dinheiro em termos de cloud. E isso. Tem mais detalhes em relação à tecnologia, a diferença de um Data Lake para o Data Warehouse, mas são diferenças técnicas. Para efeitos de análise de dados, ambos são Single Source of Truth. E o Data Warehouse ainda é muito utilizado. Então, uma arquitetura básica e tradicional de um Data Warehouse. A gente tem múltiplos data sources, a gente ingere esses múltiplos data sources, importa esses múltiplos data sources dentro de uma Single Source of Truth, que pode ser um Data Lake, pode ser um Data Warehouse,
ou pode ser um Data Lake House. Então, a gente vai ter essa Single Source of Truth ingerindo os dados das nossas aplicações de produção. Como ferramenta de ingestão, hoje na nuvem a gente usa Data Factory. Então, a gente faz o uso do Data Factory na nuvem para essa ingestão. Na arquitetura tradicional de um Data Warehouse, a partir da Single Source of Truth, a gente cria modelos na forma de cubos para expor os dados para os usuários. Isso, no passado, era feito pelo SQL Server Analysis Services. O Analysis Services fazia esses modelos em forma de cubo para fazer a exposição para o usuário final. Por que era necessário esse passo a mais? Porque a Single Source of Truth, vamos chamar de Single Source of Truth, essa Single Source of Truth tem a responsabilidade de guardar o histórico inteiro da empresa. Guardando esse histórico inteiro da empresa, às vezes a modelagem dos dados não fica muito amigável para analistas de dados, para usuários finais. É uma coisa mais de data engineer. Fica mais complicada essa modelagem de dados. Então, criar esses modelos de dados que são chamados de cubos ou são chamados de modelos semânticos no Analysis Services é uma forma de distribuir os dados. E o objetivo desses modelos semânticos sempre foi que eles sejam focados no usuário final, fáceis para o usuário final compreender esses modelos. Então, podíamos fazer relatórios analíticos, dashboards, análises. E esses relatórios e análises poderiam ser feitos a partir dos data models, desses cubos, ou a partir da Single Source of Truth diretamente, apesar de, como eu mencionei, essa conexão não é necessariamente muito amigável em termos de modelagem de dados. Às vezes a modelagem fica tão complexa que o analista de BI construindo o relatório se confundiria um pouco acessando a Single Source of Truth. O que aconteceu desde muitos anos para cá é que o Power BI tomou posse dessa área. A gente não fala muito mais em análise services. Quem fala hoje em análise services? Muitos poucos. Porque o análise services hoje é parte do Power BI. O Power BI faz o trabalho que o análise services antigamente fazia, gerando os datasets na forma de cubos, em formato tabular, como modelagem tabular. Então, o Power BI faz essa modelagem tabular e faz a parte de reporting e dashboards. Então, o Power BI tomou posse dessa área. Mas vocês observam no diagrama tradicional do Data Warehouse, o Power BI não exclui a necessidade de uma Single Source of Truth. Porque, do contrário, se vocês tentam ficar usando Power BI sem ter a Single Source of Truth, vocês começam a ler de inúmeros sistemas de produção e o ambiente vira uma bagunça. Vira uma bagunça que vocês não sabem mais de onde os dados vieram, os dados deixam de ser confiáveis e os relatórios acabam, como resultado final, os relatórios acabam ficando contraditórios. É isso que você não quer que aconteça no seu ambiente. Você não quer que uma coisa dessa aconteça no seu ambiente de jeito algum. Então você usa o Power BI conectado a uma Single Source of Truth. É a forma recomendada. O que é um Data Mart? O que um Data Mart tem a ver com toda essa arquitetura que eu acabei de mostrar? Data Mart é um subconjunto do conteúdo do Data Warehouse ou da Single Source of Truth. É focado. Como assim focado? Ele pode ser específico para um departamento, específico para uma área da empresa, específico de um pequeno domínio de negócio da empresa, domínio de dados da empresa. Enfim, é um subconjunto focado dos dados do Data Warehouse.
é user-friendly, ou seja, é amigável para o usuário final, mais amigável do que a single source of truth. E algumas vezes é conhecido como modelo semântico. Mas peraí, como assim? Então, aquilo que nós conhecíamos como cubo é um data mart? Sim, conforme a teoria dos data marts, aquilo que a gente conhece como estarmos criando um cubo, nós estamos, de certa forma, criando um data mart. A ideia é pegar um certo subconjunto do data warehouse e expor aquele conjunto modelado, focado, modelado para o usuário final, focado num determinado objetivo. E ele às vezes é conhecido como modelo semântico, considerando quão user-friendly ele se torna para o usuário final. E qual é o benefício dos Power BI Data Marts? Qual é o benefício de estarmos agora criando Data Marts em Power BI? Afinal, a gente já tem os datasets, né? Qual é o objetivo de termos agora um outro objeto chamado Data Mart? Os Data Marts nos ajudam a construir arquiteturas top-down. O que é arquitetura top-down? A arquitetura top-down é quando a gente tem a single source of truth e a gente precisa distribuir o conteúdo da single source of truth. Ou a gente precisa distribuir o conteúdo do nosso data warehouse, porque o nosso data warehouse não é user-friendly, tem dados demais, devido ao volume de dados fica difícil de ser acessado. Então a gente precisa criar pequenos subconjuntos focados em determinados departamentos. Então isso é uma arquitetura top-down, porque a gente parte do data warehouse indo para a criação do data mart e a geração de relatórios a partir do data mart. Mas a gente tem o inverso, que é a arquitetura bottom-up. Qual é a questão? Se você estiver numa empresa muito grande, é possível que uma empresa muito grande, internacional, que ela tenha um departamento de TI focado em produzir um data warehouse, focado em dar manutenção no data warehouse, mas esse departamento focado no data warehouse, ele é tão sobrecarregado nas tarefas do data warehouse em si, que pequenos departamentos da empresa têm muitas necessidades de dados que o data warehouse não supre. Que o data warehouse não consegue suprir tais necessidades. Aí o que acontece? Acontece aquele monte de arquivo de Excel espalhado para tudo quanto é canto dentro da empresa. As informações que o departamento de TI nunca teve tempo de colocar dentro do data warehouse, vira um monte de arquivo Excel espalhado para tudo quanto é canto. E aí que entra a arquitetura bottom-up. Qual a ideia da arquitetura bottom-up? A ideia é que vocês parem de ficar usando esses arquivos de Excel espalhados para tudo quanto é canto, importem esses arquivos de Excel para dentro dos data marts do Power BI. E, num ponto futuro, esses dados podem passar do data mart para o data warehouse em si, para a single source of truth. Então, neste caso, a arquitetura é reversa. Ao invés de partir do topo para distribuir os dados, você parte digamos, do chão de fábrica onde os dados estão. E quem está no topo não está vendo aqueles dados e começa a fazer integrações e reusos desses dados até que eles chamam a atenção do data warehouse e da equipe de TI corporativa para incluir esses dados no data warehouse da empresa. Aí é importante nós observarmos o conceito de análise exploratória. Isso requer uma explicação mais detalhada, sim, requer uma explicação mais detalhada. Mas no momento eu vou afirmar o seguinte, eu vou fazer uma afirmação. Até a criação dos data marts, o Power BI tinha capacidade de fazer análise explanatória, mas ele era extremamente pobre para análise exploratória.
o resultado dessa pobreza em termos de análise exploratória criou certas máximas em relação como o pessoal de BI às vezes é mal compreendido pelo usuário final. E eu vou falar sobre essas máximas e vou a partir da explicação da análise exploratória, eu vou explicar por que essas máximas existem. E outro benefício é o fim da confusão de arquivos do Excel. Ou seja, permitindo a arquitetura bottom-up, a gente começa a integrar esses arquivos de Excel nos data marts do Power BI e a gente elimina a confusão de arquivos de Excel espalhado para tudo quanto é canto da empresa. Esse é um dos benefícios do uso do data mart, dos data marts. Então, mas e aí? Onde está o incêndio? Por que essa pergunta? Quero dizer, nós estamos falando de um objeto novo, data mart, quando no Power BI nós já temos os datasets, nós já temos os data flows, temos os nossos reportes, dashboards, temos tudo certinho no Power BI. Então, para que ter um objeto novo, o data mart? Onde é que está um incêndio que o data mart está vindo resolver? Imagina que você fez esse dashboard lindo, maravilhoso, a partir dos pedidos que o seu usuário fez em relação aos dados que ele queria analisar. Então, você fez esse dashboard lindo, e aí você, todo orgulhoso, mostra esse dashboard para o seu usuário final. Aí o seu usuário final fala, ó, o dashboard está ótimo, mas eu poderia ter os dados em Excel? Qual a reação de vocês? Eu tive a oportunidade de capturar numa câmera de vídeo a reação de um desenvolvedor Power BI quando o usuário diz isso para ele. Essa aqui, ó. Essa é a reação de um desenvolvedor Power BI quando um usuário diz um negócio desse para ele. Tu deixa botar ótimo, mas eu poderia ter os dados em Excel. Dá vontade de espancar esse usuário. De tão trabalho que você teve para montar o dashboard e o cara vem pedir os dados em Excel. Em Excel. Quem nunca, né? E o Rui mencionando que já teve essa situação. Pois é, pois é. Então, para explicar a causa dessa situação e como é que nós deveríamos nos sair em relação a esses problemas, vamos falar um pouco sobre as diferenças de análise exploratória e análise explanatória. Vamos falar um pouquinho sobre a diferença das duas. O que é análise explanatória? Que eu estou falando que o Power BI tem e teve desde sempre, contra a análise exploratória, que eu estou afirmando que o Power BI era extremamente pobre nela, mas com o surgimento do Data Marts, a capacidade de análise exploratória se tornou muito maior. Então, a análise explanatória ela é destinada a usuários de negócio, quase que ao usuário final de negócio. Enquanto que a análise exploratória ela é destinada aos analistas de dados. Então já muda aí o público-alvo desses dois tipos de análise. Quando a análise explanatória já vai ser feita, é porque uma conclusão já existe em relação aos dados que estão disponíveis. Você já olhou os dados, concluiu alguma coisa dos dados, e o nome dessa análise vem do fato de que você quer explicar a sua conclusão e convencer os usuários de negócio a respeito da sua conclusão. Mas você já tem uma conclusão a respeito dos dados. Na análise exploratória, a conclusão ainda não existe.
A análise exploratória é a análise que está buscando conclusões. Os dados estão sendo recebidos agora e deseja-se extrair alguma conclusão útil desses dados. Explorar os dados. Deseja-se explorar os dados. A análise explanatória é a que requer storytelling. Você usa storytelling quando? Quando você tem uma história para contar. E quando é que você tem uma história para contar? Quando você já tem uma conclusão sobre o que você quer dizer. Se você já tem uma conclusão, se você já sabe o que você quer dizer, é quando você vai aplicar as técnicas de storytelling. Então você vê todo mundo falando sobre como é importante saber storytelling para produzir relatórios em Power BI. É importante? É. Mas por quê? Os relatórios em Power BI são muito focados em análise explanatória, quando você já tem as conclusões e quer explicá-las. Usar os relatórios antes da existência dos data marts para explorar, eu não vou dizer que não é possível, é claro que é possível, é claro que muitos de vocês já fizeram, mas é a coisa mais fácil do mundo? É uma coisa trivial, simples de fazer, usar relatórios para descobrir um padrão em um conjunto de dados novo que vocês receberam? Não é necessariamente a coisa mais trivial do mundo. Então, a análise exploratória envolve pesquisa sobre os dados. Você quer pesquisar o que existe dentro daqueles dados, buscando conclusões. A análise explanatória termina com call to actions, porque você já tem conclusões. E você quer, e faz parte da técnica de storytelling. Conte a sua história e sempre termine a sua história com uma call to action, dizendo o que os usuários de negócio deveriam ter atenção e deveriam fazer para reagir em relação às conclusões de dados que você já tem. O que os usuários de negócio deveriam fazer em relação a isso? Mas na análise exploratória você não tem conclusões ainda. Então, como é que a análise exploratória termina? A análise exploratória termina com a descoberta do que é útil dentro dos dados. Ou seja, com as conclusões. Primeiro, nós fazemos uma análise exploratória em cima dos dados que a gente tem. Aí a gente descobre uma conclusão. Quando a gente descobre uma conclusão, aí a gente vai explicar essa conclusão para os usuários de negócio. Mas a questão é que dentro da empresa eu tenho absoluta certeza que você tem dois tipos de usuário. E depois de assistir essa explicação, você pode estar começando a tentar classificar esses tipos de usuário que vocês têm. Alguns dos usuários que vocês têm podem ser analistas de dados cujo objetivo é achar as conclusões dentro dos dados. Outros tipos de usuários que vocês têm podem ser usuários de negócio que não sabem e não querem saber como procurar as conclusões dentro dos dados. Eles querem que alguém mostre as conclusões dos dados para eles. Então, são dois tipos diferentes de usuários, alvos de dois tipos diferentes de análise: explanatória e exploratória. E o que eu estou afirmando com isso? Eu estou afirmando que os data marts trazem a análise exploratória para o Power BI. Antes dos data marts, o Power BI era pobre em relação à capacidade exploratória dos dados. E os data marts estão mudando isso radicalmente. Então, esse é um dos incêndios. Trazer análise exploratória para o Power BI. E aí a gente reverte concluindo em relação à causa daquele usuário pedindo: ah, eu adorei seu dashboard, mas eu podia ter esses dados no Excel?
Por que aquele usuário está pedindo isso? É questão de target. Porque vocês deram um dashboard para um usuário que, na verdade, é um analista de dados e o que ele quer é explorar para achar conclusões. E um dashboard, às vezes, não é a melhor interface de usuário para explorar e achar conclusões. Aí o cara acaba pedindo, posso ter isso no Excel? Ou seja, essa é uma das causas, a questão do target, uma mistura entre os targets desses usuários. Ok, mas então um ponto eu destaquei. A questão da análise exploratória, que nós não tínhamos, usuários pedindo dados em Excel. Isso é um ponto que os data marts vêm para resolver. Eles vêm para resolver. Mas vamos voltar para a pergunta onde é o incêndio, porque não é só isso. Tem mais. Os data marts oferecem mais. Temos um segundo cenário que os data marts também resolvem bastante. Aquele cenário bottom-up. Quando vocês têm um monte de arquivo de Excel espalhado nos departamentos, a coisa começa a ficar tão complexa que vocês têm arquivo de Excel linkado com dados de outros arquivos do Excel. Aí depois o Power BI tem um dashboard, o ambiente é self-set. A ideia do Power BI é qualquer um pode entrar no Power BI e criar um relatório. Então, os usuários que criaram esses arquivos de Excel podem entrar no Power BI, criar um relatório, criar um dashboard baseado nesses arquivos de Excel. E eles vão virar para você e perguntar: o meu dashboard é lindo, não é? Esse meu dashboard está lindo, não está? Bem, o dashboard pode até estar bonitinho, mas o dashboard é só, digamos assim, o front-end do que foi construído nesse cenário. Nesse cenário aí, o dashboard é só o front-end do que foi construído. Então, uma imagem típica que roda a internet toda e que descreve muito bem esse cenário é essa imagem aí, ó. O dashboard bonitinho no front-end e aquela coisa horrível, monstruosa no back-end, aquele monte de arquivo de Excel linkado que depois termina numa informação imputada manualmente por alguém que nunca lembra de colocar a informação manualmente, e é essa informação que você está pondo no seu dashboard, expondo para todo mundo. Ou seja, a coisa complica, não dá para ficar com essa relação de front-end e back-end desse jeito. E os data marts trazem uma solução para isso através da implementação da arquitetura bottom-up, ou seja, pegar esses Excels, levar para dentro do data mart e centralizá-los no data mart para então fazer a construção dos relatórios usando aí o data mart como fonte dos dados. Ou seja, podemos ter a arquitetura top-down ou podemos ter a arquitetura bottom-up. De uma single source of truth, a gente distribui os dados para departamentos da empresa usando a arquitetura top-down ou a partir de arquivos de Excel espalhados por tudo quanto é lado, a gente faz uma arquitetura bottom-up centralizando esses arquivos de Excel. Os data marts, eles são armazenados em um Azure SQL Database. Os dados que você coloca em um data mart não ficam dentro do ambiente do Power BI. Quando você cria um data mart, você está ganhando de presente, é um presente que a Microsoft está te dando, um Azure SQL Database. Você está ganhando um. E é isso que possibilita uma implementação muito boa de arquitetura top-down e bottom-up. Então, isso possibilita a implementação de ambas as arquiteturas. Então, agora vamos ver isso tudo funcionando. Depois de todas essas explicações, que eu espero que tenham sido bem úteis, como, por exemplo, descobrir por que o usuário
pede arquivos do Excel. Então, vamos agora fazer a implementação dos nossos data marts. Então, eu tenho aqui um data mart. Eles avisam que está em preview. Sim, está em preview. Eles avisam que está em preview, mas está em preview há mais de um ano, bem mais de um ano. Então já está consideravelmente mais sólido. Vou criar um data mart aqui dentro do Workspace Power BI Portugal, Adventure, Create. O Workspace precisa ser no mínimo um Premium Per User, um PPU. Os data marts requerem no mínimo um PPU. Ok. Agora, a partir do data mart, eu posso usar o Power Query para importar meus dados. Eu posso usar o Power Query para fazer a importação dos meus dados. E o Data Mart também pode se interligar com Data Flows no ambiente do Power BI. Eu também posso ter uma interligação de Data Mart com Data Flows, também é possível. Eu vou fazer uma demonstração de um exemplo bottom-up. Eu tenho aqui 3 arquivos do Excel com 3 tabelas diferentes: Transaction History, Product Model, Big Product. Vamos supor que o departamento da empresa está mantendo essas 3 tabelas diferentes espalhadas, simplesmente espalhadas pelo departamento, e eu posso centralizá-las no Data Mart e a partir daí usar o Data Mart como ponto central para todos os relatórios que esse departamento vai gerar, para todos os relatórios gerados por esse departamento. Como os arquivos do Excel estão na minha máquina local, é claro que eu preciso de um gateway, de um on-premise data gateway para fazer o acesso aos arquivos do Excel na minha máquina local. Então, o gateway é absolutamente necessário nesse exemplo, mas eu não vou entrar nos detalhes da configuração do gateway. Nosso objetivo é o Data Mart. Hoje, o nosso foco é o Data Mart. Então, vamos lá. Eu tenho que especificar onde é que está o arquivo ao qual eu vou conectar. Eu poderia fazer um upload do meu arquivo de Excel, é uma possibilidade também fazer o upload do arquivo, mas se eu identificar um caminho na minha máquina local para o arquivo do Excel, se eu fizer a identificação de caminho, desculpa, eu tenho que acertar esses caminhos aqui. Então, se eu fizer a identificação de caminho para o arquivo do Excel na minha máquina, sempre que eu tiver uma atualização nos arquivos de Excel e der refresh no Data Mart, o Data Mart vai carregar os arquivos novamente, sem problema algum. Ok. Então, criar uma nova conexão. Eu vou usar o meu gateway para criar uma conexão. Ok. Next. Ok, ele está carregando um exemplo dos dados para mim, mas eu posso ir direto para Transform Data. E eu tenho mais 2 arquivos para carregar. Então, para não perder tempo, eu já vou iniciar a carga dos outros 2 arquivos.
E o terceiro arquivo. Aqui está, Transaction History. Bem, primeiro aqui no Big Product, eu vou trocar o nome para Product. O DataMart, o ambiente do DataMart parece simplesmente o ambiente do Power Query Online, que normalmente você vê em Dataflows, por exemplo. E aqui eu vou remover alguns campos que eu não quero que estejam presentes. Não quero, eu não preciso deles. Subcategory, Style, Class, Product Line, This Manufacturer, peso, tamanho, ok. Então, removi campos que eu não preciso. E eu tenho aqui a tabela de produto e a tabela de Product Model, e o produto tem o Product Model ID. Nem todos os produtos estão ligados ao Product Model ID, mas alguns estão. Alguns produtos estão ligados ao Product Model ID. Ok, então alguns produtos estão ligados ao Product Model ID. Então aqui eu vou usar o Merge Queries para juntar essas queries e fazer o merge com o Product Model. Sim, Ricardo, você tem uma pergunta? Olha, nós geralmente deixamos as perguntas para o fim, mas eu tenho aqui uma pergunta que me está a mexer, porque eu não tenho trabalhado tanto no Power BI Service. A questão é, tu tens dado um contexto excepcional e que me tem ajudado a esclarecer alguns pontos. Só te queria recolocar duas questões, que é, no meio disto que estamos a fazer, qual é a diferença do ponto de vista técnico entre usar o DataMart ou usar o Dataset? Ou seja, como não tenho usado, para mim até ao momento parece que podia fazer exatamente a mesma coisa, quer por um lado, quer por outro. A outra questão, eu deixo-a para o fim. Tá. Eu vou responder tecnicamente a sua pergunta, e indo mais na direção do fim, vai ficar mais claro o que essa diferença causa. Ok. Tecnicamente, qual a diferença entre usar um DataMart e um dataset? Okay. Os dados que você coloca em um dataset, eles estão dentro do modelo tabular, o que é o modelo do Analysis Services. Certo. Eles são um cubo. Certo. Mas os dados que você coloca em um DataMart, eles estão indo para um Azure SQL Database. Você está montando um banco relacional. Ok. Pronto, eu não te quero cortar o ritmo, só depois gostava que explicasses quais são as vantagens, então, de ter os dados no DataMart. Mas pronto. Você vai observar, daqui até o fim, você vai observar que quando eu entrar na parte de modelar, o modelo é mais reutilizável do que seria no dataset. Quando você monta um dataset para um relatório, às vezes você é obrigado a colocar tanta coisa que é específica só daquele relatório, para o dataset atender o relatório, ou então ficar linkando dataset com dataset. No DataMart, você pode ter a modelagem geral do modelo em si das tabelas, e depois deixa a parte específica do relatório para ser colocadas em datasets que vão consumir o DataMart. Ok. Aí você reutiliza o modelo. Ok. Ok, então... Product Model ID... sim, ele está reclamando... Desculpa. Ele está reclamando do tipo da coluna, porque o Product Model ID, quando eu importo ele vem como text.
Eu tenho que mudar para whole number. Ok. Então, agora fazer o merge das queries. Então, Product Model ID com Product Model ID, agora ele vai fazer o match. Não tem tanta novidade aqui assim. São áreas que vocês já devem ter visto em relação aos data flows, devem ter visto as vantagens do Power Query em cima do data flow. Está me avisando aqui que um dos passos que eu fiz, a mudança de tipo da coluna, passou a avaliar isso fora da data source. Até aqui era tudo uma simples query SQL. Desculpa, não era query SQL, era uma query para Excel. Mas aqui ele passou a analisar dentro do ambiente do Power BI. Ok. Eu vou expandir aqui para poder trazer o nome do modelo, name. Vou pedir para usar o nome da coluna como prefixo e depois eu renomeio. Product Model Name, vamos deixar só como Product Model. Ok. Quando eu faço uma junção aqui, ele coloca como uma tabela dinâmica. Vocês veem um símbolozinho aqui no canto, que ele está colocando isso como sendo uma tabela dinâmica. Só um segundo. Deixa eu melhorar a minha apresentação aqui. Então vocês veem esse símbolozinho aqui no canto, que ele está colocando como uma tabela dinâmica. Mas ele só faz isso se eu deixar o Product Model ser carregado também. Se eu tiver feito o merge, deixar o Product Model ser carregado também. Se eu desativar o load do Product Model, ela não é mais uma tabela dinâmica. Não que isso ajude para os data marts. Nos data marts você precisa de PPU de qualquer jeito. Precisa estar usando Premium de qualquer jeito para o data mart. Mas é um truque interessante de saber essa possibilidade. Eu não preciso carregar o Product Model depois que eu fiz o mesh. E aí eu tenho o Transaction History, trazendo as informações de transação com o Product ID. Tá tranquilo, ok, é isso que eu quero salvar no meu data mart. Então ele está montando o data mart e fazendo a carga de dados. Esperar alguns segundos, ele carregar os dados do Excel. Luiz, pergunta? Luiz? Sim, olá. Peço desculpa. Queria aproveitar para colocar uma questão quando estávamos à espera que os dados fossem carregados. Portanto, estes dados que nós estamos a usar vêm do fecheiros que estão no OneDrive, certo? Não estão na minha máquina local. Poderiam ser do OneDrive, não tem problema, é uma fonte possível. Mas vieram da minha máquina local. Ok, neste caso está a usar o gateway pessoal? Exatamente. Isso, Obrigado. estou usando um Premise Data Gateway. Ok, obrigado.
Ok. Então tá aqui. Então tem o produto e o Transaction History. Então, um dos pontos que eu destaquei muito em relação ao Data Mart é a capacidade da análise exploratória. A capacidade de explorarmos esses dados. A ideia é que você forneça para o seu usuário o acesso a essa área. Você não vai entregar necessariamente relatórios ao seu usuário. O seu usuário vai ter acesso a esse Data Mart aqui. E a partir daqui, ele vai poder fazer explorações. A partir desse ponto, ele vai poder fazer as explorações. Vamos fazer um exemplo disso. Eu tenho aqui as queries, eu posso aqui embaixo, na parte de baixo da tela, clicar em queries. Ele já parte do princípio que eu queira fazer uma query visual. Eu preciso fazer uma query visual? Se eu não quiser, eu não preciso que a query seja visual. Mas vamos começar com uma visual para vocês verem como é que é uma query visual. Vamos lá. Então eu trago o product para cá. Trouxe a tabela de produto para mim. Trago o transaction history para cá. Trouxe o transaction history. Aí eu vou fazer o merge das queries, merge de product com transaction history pelo product ID. Ok. Eu quero expandir o Transaction History. Do Transaction History, o que eu quero trazer? Eu quero trazer... Vamos trazer o campo Actual Cost. Só o Actual Cost é suficiente do Transaction History. Actual Cost. Então, trouxe o Actual Cost. E agora, a partir daqui, eu posso fazer um agrupamento, fazer um group by pelo Product ID, ou pode até ser pelo nome do produto. Vamos fazer um group by pelo nome do produto, e eu vou fazer um sum do Actual Cost, colocar aqui, total de vendas. Não é preciso, Actual Cost é outra coisa, mas vamos supor que seja um total de vendas e eu dou um OK para obter o resultado. Ou seja, visualmente eu produzi uma query. Eu posso tirar os valores null e zero. Então, no conjunto de dados que eu tenho dois produtos com um total de vendas bem específico. Então, eu tenho aqui dois produtos com um total de vendas específico. Eu estou explorando. É essa questão que eu estava destacando para vocês nas explicações iniciais, que o Power BI, antes dos Data Marts, não era tão forte nisso. Mas agora nós temos a capacidade exploratória. Então, se eu quiser, aquela história do usuário pedir o arquivo do Excel, deixa pedir. Não precisa nem pedir. Já está aqui. Baixou o arquivo do Excel. O usuário vai abrir o arquivo do Excel no Excel. Eu tenho que habilitar aqui a edição, habilitar conteúdo. E aqui ele mostra a query SQL que ele vai fazer para obter os dados que o usuário montou na query visual. Ele vai executar essa query SQL sobre o banco, o Azure SQL Database,
que está guardando os dados do Data Mart. O usuário precisa se logar com a conta do Power BI. E aí tem meus totais de vendas devidamente expostos no Excel. Está um pouquinho pobre essa tabela. Desculpa que essa tabela foi um pouquinho pobre só com 2 produtos, mas estão aí os totais de vendas expostos no arquivo do Excel. Aquele velho pedido dos usuários. Ah, eu quero ver meus dados em Excel. Não tem mais essa. O usuário pega os dados em Excel quando ele quiser. Ele monta a query dele e pega os dados em Excel. Aí vem aqui e dá um nome para a query. Total por produto. Deu um nome para a query. Ou seja, isso permite a exploração por parte de analistas de dados. É claro que isso não é um ambiente que vocês vão dar para um usuário final de negócio. É tudo a questão do perfil do usuário. Vocês vão dar esse ambiente para o analista de dados capaz de fazer esse tipo de query para descobrir a informação dentro dos dados e extrair uma conclusão sobre esses dados. Sim, Francisco. Francisco? Eu não sei se... ok. Peço desculpa que eu não estava a ver a pergunta do Francisco. Francisco, força. Tá, eu acho que o Francisco está com problemas no áudio. Vamos esperar um pouquinho. Enquanto isso, o Luiz também levantou a mão. Luiz? Sim, eu tinha aqui uma questão. Eu só uso o Power BI Pro, por isso não conhecia, nunca tinha explorado aqui os data marts. Mas nós podemos dizer que criar um data mart não é mais do que criar um data warehouse de uma forma diferente. É que eu estava a parecer muito semelhante, porque as tabelas que nós criamos são equivalentes a uma tabela da base de dados, as queries visuais que o Denis criou agora é o equivalente a uma view, numa base de dados. O que muda aqui é a forma de nós fazermos o ETL, não é? Porque em vez de fazermos com Data Factory ou com Integration Services, estamos a fazer com Power Query. Na realidade, os dados ficam armazenados em scale e são consumidos praticamente da mesma forma. Não seria uma melhor maneira construir um Synapse Analytics com um Data Lake? Não seria mais barato e mais reutilizável até na organização toda? Porque aqui estamos a partir do princípio que nós temos que ter Power BI Premium ou Premium per User. Não é? Se tivermos no Premium per User, estamos fechados no âmbito de um workspace. Se tivermos um Power BI Premium, então temos uma infraestrutura completamente diferente. Eu, de uma forma muito mais económica, parece-me, atenção, pode-me estar a falhar algum pormenor, de uma forma muito mais económica, eu posso criar um Synapse Analytics, que é um data warehouse que eu alimento, onde posso construir as views e posso também dar acesso aos meus utilizadores para consumirem essas views através de Excel ou através de Power, do que eles quiserem, não é? Ou estava a falhar algum pormenor? A sua questão é uma questão muito, quase que eu diria filosófica, que poderia levar a discussões muito amplas. Mas deixa eu te dar um exemplo. Eu estou trabalhando na construção de um Data Lake em Synapse. Só que o Data Lake que eu estou trabalhando na construção dele em Synapse, ele é para uma empresa inteira, internacional, que está presente em todos os continentes. Então, se um departamento específico vem para mim e diz, eu quero tudo, não é assim. O que você quer pegar daqui?
Eu quero fazer minhas transformações sobre aquele conjuntinho ali de dados. Tá bom. O jeito mais fácil de eu deixar um departamento fazer transformações específicas departamentais sobre o conjunto de dados que eu já tenho no meu Data Lake é dar um Data Mart para ele. E ele usa o Data Mart para carregar informações do meu Data Lake e aí fazer as transformações locais dele. Aí é a arquitetura top-down. Na verdade, o exemplo que eu demonstrei é bottom-up, de arquivo de Excel para construir o Data Mart, mas esse outro exemplo que eu estou mencionando seria top-down, de um lake enorme do Synapse, indo para aplicações departamentais no Data Warehouse, no Data Mart. Ricardo? Eu, no seguimento do teu comentário e da questão que o outro colega colocou, eu acho que realmente tu próprio acabaste por me responder um bocado o porquê da existência dos data marts, porque há um caráter muito exploratório, não é? Eu tenho a certeza que tu já tens uma experiência com empresas muito grandes e em que muitas vezes as pessoas não conseguem que se façam logo as alterações no DOW e dá jeito de trabalhar a nível local. Claro que a questão que foi colocada foi de um ponto de vista mais técnica, se estaria sobre o Power BI ou sobre o Azure, e sobre essa guerra não me meto, porque eu conheço mal o Azure, quero ver se vou por aí, mas quero ver se vou depois mais por aí, mas a questão do porquê de usar isto parece-me bem perceptível. Eu já agora aproveito, portanto, havia ali umas questões sobre o tipo de licenciamento que já... peço desculpa, a tradução do Teams funciona mal. Houve ali umas questões sobre licenciamento, mas que já estão esclarecidas, com outro colega nosso do Meetup também já esclareceu. E eu só aproveitava, era para colocar já uma outra questão, que é, se isto não acaba depois por promover a existência de diversos silos. E com isto me calo, não é? Porque depois é preciso transferir isto tudo no seu devido tempo para um DW central, não é a coisa que o valha, não é? É preciso muita disciplina. É preciso disciplina, mas tenha em mente que isso está dentro do tenant do Power BI, que precisa de uma administração central. Se a administração central estiver observando isso adequadamente, cabe à administração central captar a aparição de data marts imprevistos quando eles vieram do ambiente top-down e planejar adequadamente o momento em que esses data marts deveriam ser evoluídos para um data lake ou data warehouse central de TI e virar o reverso, o top-down. Ok. Olha, digo só o seguinte. Portanto, depois, a tua resposta ao fim e ao cabo, para quem quer ver os dados em Excel, é que depois ele consegue abrir o Excel com os dados numa ligação ao Power BI Service. Exatamente. Ok. Há aqui um outro espectador que está a perguntar o que é que acontece, e com esta me calo, se clicares no Visualize Results, porque ao lado já tem, deve ser a abertura do ficheiro no Excel. Não, é geração de relatórios. Aqui ele vai iniciar a geração de um relatório e eu vou poder daqui já criar um relatório em Power BI. Ou seja, se você chegou numa query que te deu uma conclusão, que você já quer expor essa conclusão, no Visualize Results, você já passa a criar o relatório. Ok? Se o usuário for um pouquinho mais avançado, uma coisa que ainda está pendente a mostrar, eu tenho SQL. Eu tenho SQL. Select from transaction history inner join product on transaction history product ID equal product.product ID. Ok. Vou fazer um group by, mas dessa vez vou fazer pelo modelo. O modelo é... Cadê o nome? Product model. Tá com o nome de ID. Ok, essa query já está aqui, está salva. Estou fazendo product model.
A ideia é fazer um total pelo modelo do produto. Ah, tá aqui, o campo Product Model. Eu tinha perdido ele ali. Vou agrupar para o Product Model. Aí vou pedir aqui um select do Product Model, vírgula, faço um sum do Actual Cost, total vendas, e aí eu tenho o total de vendas por modelo de produto. Total de vendas por modelo de produto, e da mesma forma eu tenho o download em Excel e o Visualize Report. Então, por modelo de produto, a gente vê uma tabela um pouquinho maior. Na verdade, eu acho que eu posso ter invertido essa query visual, e minha inversão gerou algum detalhe que eu não estou percebendo. Não deveriam ser só aqueles 2 registros, porque eu tinha trazido o produto primeiro e depois fiz o merge com Transaction History. Então, deve ter alguma inversão aqui que acabou só trazendo 2 produtos, infelizmente. Mas aqui eu vejo a query correta em SQL também. Ou seja, eu também posso fazer a criação da query em SQL. Também é outra possibilidade. Na parte dos dados, detalhes que podem estar sendo perdidos, que eu vou falar muito por alto, como a possibilidade de criar meshes, gerenciar roles de acesso e controlar acesso baseado em roles. E eu tenho aqui a parte de modelagem, ou seja, eu já tenho aqui o Transaction History e o Product. Então, eu posso fazer a conexão das 2 tabelas, Transaction History com Product, definir o relacionamento entre as 2 tabelas. Então, eu estou definindo um relacionamento no nível do Data Mart. E isso porque eu só tenho 2 tabelas. Eu poderia estar fazendo uma coisa muito mais ampla que só 2 tabelas, definindo um modelo inteiro aqui, e esse modelo se torna reutilizável. Esse modelo que eu defino aqui se torna reutilizável. Deixa eu fazer meu login aqui no Power BI. Eu estou passando um pouquinho do horário, mas eu acho que o assunto está interessante. Então, vamos lá. Deixa eu passar um pouquinho. Ok? Valeu. Vamos lá. Ok, então fiz meu login, vou pegar os dados. De mais origens. Aqui está, as origens de dados possíveis. Tem as origens dos data marts. Posso conectar um data mart. Connect. E aqui eu tenho meu data mart Adventure, ao qual eu posso me conectar. E olha só que interessante. Quando eu me conecto ao data mart, eu tenho 2 opções de conexão. Eu posso escolher me conectar ao data mart em si. Eu vou mostrar daqui a pouquinho que, na verdade, quando eu comecei a construir o modelo, ele está salvando esse modelo num dataset. Meu data mart não está sozinho dentro do Workspace. Um dataset foi criado. E se eu escolher essa conexão de cima, eu vou estar me conectando ao dataset. Mas se eu escolher a conexão de baixo, eu poderia pular a conexão do dataset e ir direto ao Azure SQL, que está por trás do data mart. Eu posso eventualmente ter algum motivo para isso, mas o que acontece se eu for direto ao Azure SQL é que eu perco a modelagem padrão que eu estabeleci dentro do data mart. Me conectando direto ao data mart, eu mantenho a modelagem padrão estabelecida com o data mart.
Então, eu tenho aqui Product Transaction History, aquela modelagem padrão que eu estabeleci no Data Mart já veio para cá definida. Ou seja, eu estou reutilizando uma definição de modelo. Eu fiz a definição de modelo padrão dentro do Data Mart e estou reutilizando essa definição de modelo ao criar o meu relatório no Power BI. Rui, pergunta? Eu agora perdi-me com a tua última explicação, mas basicamente, certo, já sei qual era a questão. Eu tenho, vamos supor, um dataset montado, complexo, com várias fontes, SQL, tudo mais. E se eu quiser migrar para um data mart, ou seja, a parte que está montada de modelagem, de medidas, tudo mais, há alguma ferramenta que possa migrar ou eu tenho que reconstruir tudo num data mart? Não existe uma ferramenta de migração, não que eu conheça. Mas poderia existir, não é? Porque nada pode deixar de ser feito. Posso fazer Sim. medidas, posso fazer RLS, podia fazer tudo. E eu não estou dizendo que sua migração seria do zero, porque imagina o seguinte, você está dizendo que você tem um dataset. O que você tem dentro do seu dataset? Você tem queries do Power Query Certo? buscando dados da sua origem. Você poderia pegar o código M dessas queries e levar para dentro do Data Mart. Reproduzir o código M das suas queries dentro do Data Mart. E tenho que depois copiar as queries. Ok. As medidas, pelo menos o código das medidas, terá que ser copiado. As meshes sim. As meshes sim. Denis, deixa-me só acrescentar uma coisa. Ou seja, em relação à parte do M, podes ir ao dataset no Power BI Desktop, fazer o copy de todas as queries ao mesmo tempo, copy, e depois podes fazer paste no Data Mart e funciona. A parte das métricas DAX é que não, tem que ser, não existe de momento nada automático, terá que ser feito manualmente. E o refresh do Data Mart ocorre ao Data Mart completo ou podemos programaticamente escolher que tabelas queremos refrescar? Existe no Data Mart, deixa eu localizar aqui para você, a ferramenta de incremental refresh. Não é questão de escolher quais tabelas, mas é questão de fazer com que o refresh seja incremental, esteja trazendo só os dados novos de determinadas tabelas, onde você tem os campos adequados para marcar esses dados novos. Mas, quando a gente usa incremental refresh em cima de um dataset, por exemplo, existe todo um sistema de particionamento no modelo tabular que está sendo feito em relação a isso. Mas no Data Mart isso está sendo feito sem seu controle em cima de um ambiente de Azure SQL. Certo? Então tem uma diferença em como isso vai ser feito, digamos, por baixo dos panos. Mas você tem a ferramenta de incremental refresh aqui. Ok. Posso só fazer uma observação, Denis? Yes. Sim. Portanto, só dizer que estes dois colegas que participaram agora fazem parte do Meetup, que é o Rui e o Tiago. E em relação ainda a este ponto, eu peço desculpa, eu estou viciado, porque eu sempre trabalhei com modelos tabulares. E então quase que estou na ótica de modelo tabular para Power BI. Portanto, aquilo que nós vemos aqui é que eu, a dada altura, posso deixar de ter o Power BI, não é? E eu estou aqui a montar a minha query em SQL, correto? Sim, para fazer análise exploratória. O Power BI ainda é excelente para você ter um modelo tabular e fazer análise explanatória. Power BI continua, sempre foi excelente para isso. Mas agora nós temos uma ferramenta por trás da análise explanatória que é para você explorar, digamos assim, brincar com os dados, descobrir o que os dados estão te dizendo, e aí você parte para a explicação desses dados. Ok. Eu acho muito interessante a forma como tu colocas aqui. É quase um trabalho contínuo sobre os dados, não é? Não há aqui uma ideia de fechar as coisas e
e, digamos, de alguma forma colocar as coisas de uma forma rígida. O que isto obriga é muita disciplina. Mas prontos, vou-te deixar prosseguir. Isso aí. Uriel, você tem uma pergunta? Sim. Bom, no seu passo anterior, você mostrou que havia a possibilidade de acessar via um endpoint. Você consegue copiar esse endpoint e abrir no Management Studio, por exemplo? É meu próximo exemplo. Ah, boa. Vamos direto lá. Não falha nada. Vamos direto lá. Aqui eu já estou mostrando o Workspace, certo? Power BI Portugal. E aqui a gente está vendo que tem um data mart criado e, como eu falei, ele cria um dataset para conter a modelagem que a gente está criando dentro do data mart. Então, quando a gente está conectando ao data mart, na verdade, existe um link com esse dataset. Mas é tudo controlado pelo Power BI. Então, aqui no Data Mart, eu venho nos settings do Data Mart. Então, eu tenho aqui Server Settings e a Connection String para o Azure SQL. O Azure SQL que está por trás do Data Mart. Então, aqui no SSMS, eu posso me conectar ao Azure SQL. Eu tenho que escolher a opção Azure Active Directory com MFA e usar o meu login do Power BI. Isso é que impossibilita fazer algo mais sobre isso, porque se houvesse uma forma de conectar por Service Principal, poderíamos montar outras coisas sobre isto. É pena. Existem muitos detalhes sobre Service Principal. Às vezes você está mencionando uma coisa, eu estou pensando em outra. Mas você pode ter uma conta de serviço no Azure. Essa conta de serviço pode estar visível ao Power BI. Você dá na permissão dos seus workspaces. Aqui no Workspace Power BI Portugal, quando você definiu o acesso, você acessa uma conta de serviço do Azure, dá permissão a ela de acessar o seu Data Mart, e com essa permissão ela vai poder fazer a conexão via SQL. Ok. Não me ocorreu isso, mas parece uma boa ideia, sim. É possível. Olha, Denis, só dizer o seguinte. A tua sessão está a ser fabulosa. Agora, por uma questão de tempo, para não começarmos a ficar com muito menos gente, eu ia sugerir que fiquemos até às 7 horas portuguesas. Ou seja, dá-te mais 8 minutos, ou 4 ou 5, para estares à vontade a concluir a tua exposição e depois, eventualmente, sobrar alguma questão para o fim. Com certeza. Na verdade, esse é o último exemplo mesmo. Era o último exemplo mesmo. Que para mostrar que o ambiente do Azure SQL, que a Microsoft cria de Azure SQL, através do Data Mart do Power BI, não é o Azure SQL que você conhece. Porque é o Power BI que está gerenciando esse Azure SQL. Então você vai perguntar, cadê as tabelas? Não são suas. Elas pertencem ao Power BI. O Power BI gerencia. Tanto é que tem um sistema de incremental refresh que a gente estava falando, que ele vai particionar essas tabelas conforme a configuração de incremental refresh que você faz. Então, as tabelas não são suas. O que você vê são views que representam o seu modelo. Então, no Azure SQL, você tem acesso a views que representam o seu modelo, e aí sim, você pode, com aplicações que você criar, com as suas aplicações, sejam aplicações .NET, aplicações Power Apps, o que você quiser, você pode conectar direto esse Azure SQL para pegar dados que você, digamos, extraiu de um Data Lake corporativo, fez algumas transformações customizadas para o seu departamento no Data Mart, deixou no Azure SQL do Data Mart, e aí você cria aplicações que vão ler esses dados do Azure SQL do Data Mart. Com essa conexão no Azure SQL do Data Mart.
Ou seja, é uma ferramenta extremamente poderosa, certo? Que fica exatamente no meio do processo da engenharia de dados. Ou seja, nós estávamos indo direto do Data Lake para o Dataset. E agora nós temos um passo no meio, que é o Data Mart, que facilita a exploração dos dados, exploração local dos dados, disponibilizar os dados para exploração local, reutilização do modelo, que no dataset é possível, mas é mais difícil por quanto conteúdo específico você coloca num dataset. Então você tem aí o Data Mart, que funciona como um ponto central, regional, departamental para a sua empresa. Ok. Perguntas adicionais? E eu estava agora a perguntar a ver se alguém queria concluir, a ver se havia mais algumas questões antes de concluirmos. Se não houver questões, eu vou aproveitar para colocar duas questões, que foram dois termos que usaste ao longo da sessão, e acho que era interessante dares uma definição, até no contexto da sessão que fizeste. Então cá vai. Então é assim, no início da sessão falaste em data mesh. Eu já ouvi falar em data mesh e até podia ter feito uma pesquisa rápida, mas prefiro-te perguntar o que é data mesh e muito resumidamente o que é data mesh e como é que e como é que se integra nesta questão toda. Isso depende de uma longa explicação. Dá o teu ponto de vista. Mas deixa eu dar um ponto de vista rápido. Nós estamos com Data Warehouses e a teoria de Data Warehouses e o Data Lake é uma variante técnica disso, que existe há mais de 40 anos. O Data Mesh foi criado em 2 papers que começaram a ser publicados no ano de 2019. 2 papers que começaram a ser publicados em 2019 e não foram publicados por especialista de dados, foram publicados por especialista de software. Ok. A ideia do Data Mesh é pegar a ideia de Domain Driven Design e Microservices, que são conceitos de desenvolvimento de software, e aplicar nos dados. Okay. O que funciona e o que não funciona? Minha opinião geral. Por exemplo, eu estou trabalhando num ambiente corporativo em que eu estou montando um lake para uma empresa com presença internacional, com presença global. Imagina como é difícil conhecer todas as áreas de negócio dessa empresa. Não é difícil, é humanamente impossível. Exato, é impossível. Exato. É humanamente impossível. Então, o problema que o Data Mesh traz e tenta resolver é que o gerenciamento dos dados deveria ser isolado por domínio. Da mesma forma como no desenvolvimento de software, você tenta isolar por domínio usando DDD e microservices, o gerenciamento deveria ser feito por domínio. E deveria ter uma equipe especializada em cada domínio. E aí eu mencionei para vocês, a single source of truth, a única versão da verdade, não acaba. Ela se multiplica. Porque então você tem uma single source of truth para cada domínio. Certo? Para cada domínio dentro da empresa. Então o Data Mesh ele é muito relativo a pessoas. Certo? Muito relativo a pessoas. Onde o Data Mesh desliza? Os papers foram escritos por pessoas especializadas em desenvolvimento. Então, quando pessoas especializadas em desenvolvimento, ao tentar explicar como implementar isso, me dizem que para relacionar um domínio com outro, eu tenho que usar services via HTTP, eu paro aí, não dá, é impossível. E até começamos a fugir da área, não é? Parece. Não é mais do que fugir da área, a questão é que é impraticável. Imagina um relacionamento de uma simples dimensão com a fato, você ter que chamar um web service.
Ok, parece-me que sim, parece-me que podemos esquecer por aí a questão. Exatamente. Ok. Ou seja, existe um core de ideia que é absolutamente necessário no Data Mesh, mas existe especificações de implementação, mesmo do paper original, que na minha opinião não funcionam. Ok. Mas nós temos a responsabilidade de pegar o core de ideia e, quando a necessidade surgir, descobrir uma forma de aplicar aquele core de E ideia. aplicar tanto quanto possível sem entrar em fanatismos, não é? Exatamente, sem entrar Ok. no fanatismo. Agora, uma coisa que fez o Data Mesh, aí eu vou dar uma opinião um pouquinho polêmica. Uma coisa que fez o Data Mesh virar moda é porque imagina que em 2019, 2018, um monte de empresas estavam tentando chegar no Data House, tentando chegar na Single Source of Truth. E estava todo mundo falhando, porque não conseguia juntar tudo, não conseguia fazer um projeto que realmente juntasse tudo numa Single Source of Truth. E os grandes diretores da empresa iam perder bônus. Aí, de repente, aparece alguém com um nome famoso, porque está o nome do Martin Fowler sobre isso, que diz: não, mas é o oposto, seus dados têm que estar distribuídos e não centralizados. Ou seja, passar de defeito a feitio, não é? E passar a ser um conceito lançado em 2019. Ok. Exatamente. Ou seja, eu aposto que 90% dos casos de sucesso de Data Mesh não são tão sucesso assim. Ok. É como em todas as tecnologias, é preciso saber até que ponto é que é aplicável sem entrar em exageros. Exatamente. Exatamente. Olha, Denis, muito obrigado pela sessão. Foi um prazer estar aqui, foi um prazer fazer essa apresentação. O Pedro teve que sair, mas entretanto mandou-te um abraço que é não só dele, mas também de todos nós do grupo e dos restantes participantes. E pá, eu acho que basicamente é a sessão que mais explica e que melhor explica os datasets do Power BI que eu vi até hoje e estás convidado desde já a voltar até um destes dias, ok? Certo. Fica o alerta de novo, o mesmo alerta que a gente deu no início. Não percam o build. O build vai ser radical. Vai trazer mudanças radicais. Não percam o build e me convidando, estou disponível para falar sobre as mudanças. É? Sim. Então, ainda eu vou falar com o Pedro e com a restante equipa e depois ainda falamos qualquer coisa durante a semana. Que nós estamos a pensar em fazer uma sessão a seguir ao build e, se for possível, por questões de horário, era interessante também estares presente. Sim, posso estar. Ok? Mas nós entretanto, entramos em contacto contigo. Olha, um abraço, parabéns pela sessão. Combinado. E a todos, até à próxima. Muito obrigado, foi um prazer. Tenha uma boa noite. Excelente sessão. Até à próxima, Denis. Nos vemos em breve. Até mais. Até mais, um abraço. Fiquem bem. Até a próxima. Obrigado.